Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais um programa Autorretrato. Estou tendo o privilégio de receber aqui em nossos estúdios o vereador Zezão do Solidariedade. Seja bem-vindo, Muito José obrigado, garoto. Teixeira Mendes. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus, Seja tudo bem-vindo bem. aqui. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, espaço a gente estar conversando, falando, contando história, a resenha, né, da vida da gente, que a gente chegou aqui em Santo André muito cedo. É. Tem muita história. E o mais gostoso para você que está aí do outro lado é o que o senhor falou, é a resenha, né? O bate-papo antes do programa, né? Isso. Você tem, eu acho que 30 minutos vai ser pouco, Vai hein? ser pouco. Pouco. Porque haja história, hein, Zezão? Tem história. Graças É, a Deus, boas. é. Tem algumas ruins aí, mas as Faz parte. boas Vamos, superam. vamos, vamos, Graças a vamos falar Deus. das boas, né? Vamos, vamos. Vamos lá. Quem é o Zezão? Zezão é um retirante lá do norte, lá do Ceará, de Ubajara. Ubajara. Ubajara, Tá. terra da minha mãe, terra do meu pai, onde eles tinham raízes lá, né? Ainda deve ter algum parente lá que faz 66 anos que eu não volto lá. Cheguei aqui com 5 anos, nunca fui de volta ao norte. Então, vim de lá muito cedo, cheguei aqui, como eu falei, com 5 anos e fui direto morar ali na Avenida Capuava, Tá. que hoje é onde está o Shopping Átrio. Tá. E vim direto para um cortiço. E nesse cortiço, o único barraco do cortiço era o nosso. Tá. Uma infância sofrida, mas a minha melhor época foi a minha infância. Foi. Porque eu não tinha obrigação de nada, né? Quem tinha obrigação era meu pai. Sim. E apesar de ter sofrido com ele, que eu era o filho do meio, que infelizmente faleceu mais velho, e a gente via, eu vi muito sofrimento do meu pai, da minha mãe. Como eu posso dizer, a minha mãe era aquela pessoa, aquela galinha zona que abraçava os filhos, Sim. tudo debaixo da asa dela. Era uma guerreira mesmo que... Falar dela me recorda lá atrás, né? E como eu costumo, nas minhas andanças, estar falando aí com todo mundo. Meu pai era um bicho chucro, pegado a laço lá no norte. Mas tinha uma inteligência que eu acho que é a maioria do nortista, né? Sim. As metáforas que ele fala. E eu via ele falar com os outros e falava comigo: filho, não faça um acordo que você não possa cumprir. Não compre o que você não pode pagar. E essas duas, três coisas que ele ia falando, e hoje eu passo adiante para meus filhos, passo adiante quem está do meu lado, seja cumpridor das conversas. Como um mantra, né? Um É, mantra, né? a educação rígida, Sim. né? Mas muito boa, né? Como eu falei, a nossa casa era um barraco, mas era o centro do cortiço. Todo mundo ia lá. Todo mundo passava por lá. Era lá. obrigatório, É. né? E os amigos do meu pai, né? Que o meu É. pai saiu do norte, Seu pai era cearense? cearense. Cearense, tá. Meu pai saiu do norte mais ou menos com uns 30 amigos. Desceu um pouco em Brasília, que era a Constituição de Brasília. Desceu no Rio de Janeiro e chegaram aí uns 10, 15 aqui em Santo André. Direto para estar trabalhando no Pirelli, que antigamente pegava os funcionários a laço, né? Sim. Ele não tinha, né, a Exato. mão de obra muito E grande. treinava lá, né? Treinava lá. Treinava lá. Eu, com uns 8, 9 anos assim, a gente já via o Pirelli com 20 mil funcionários. Era Que uma potência, né? potência. Era um entra e Potência. sai, entra Sim. ali. Era 6 da manhã até as 2, das 2 às 10, das 10 até as 6. Tá. Aquele movimento muito grande ali. Em 64 eu vi a Revolução, né, ali, aquela greve, só via na porta do Pirelli, do exército, aqueles capacetes tudo verde, meu Deus do céu. Então a gente veio de lá, não tinha muita noção, né? Sim. Mas a gente aprendeu muito, como eu falei, meu pai nos ensinou. Sim. Meu pai, eu costumo falar que eu nunca vi meu pai de fogo. Tá. Nunca vi meu pai gritar com a minha mãe. Sempre Sempre uma pessoa. tranquilo, sereno. E eu escutava muito ele falar com os amigos, falar com a minha mãe: aqui não é lugar da minha família. Tá. Vou tirar a minha família daqui. E a gente passou horas de fome.
Tá. Por isso que a gente tem assim uma revolta, porque está hoje a situação que está, né? Meu pai e minha mãe rareavam a comida e trabalhavam numa multinacional, que era um Pirelli. Tá. Mas Os dois trabalhavam na Pirelli? não, minha mãe era Ah, do lar. do lar. Minha Tá. mãe eu enchia para minha mãe 8 tanques de roupa para estar lavando para o pessoal solteiro do cortiço. Tá. Uma semana no mês a gente ia comer, almoçar 4 horas da tarde, para sobrar o dinheiro que meu pai me dava, eu ia pagar esse terreno que a gente comprou lá no Guaraciaba. Tá. Que foi aí Foi aí onde meu pai saiu de lá, um dos primeiros a sair desse bendito cortiço. Se esforçou, por isso que eu falo e falo para todo mundo, tenha meta na vida. Sim. Tem a meta que a gente passou necessidade, não foi fome de semana, fome de dia, mas de hora, uma semana no mês, era 4 horas da tarde que a gente ia almoçar. Meu pai descia 8 horas do bar, que era o bar do Ricardo, depois eu vou falar do Sabe Tudo, o bar do Ricardo, ele já descia, vinha com 2 bengalas de noite e cortava essas bengalas em 8 pedaços. Tá. Nós éramos em 9. 9. Quem sobrava? Esse moleque me perguntou há muito tempo atrás, pai, mas não era em 9? Sim. 8. Falei, então, para você ver, quando você for pai, você vai saber Sim. o que um pai faz para um filho. Meu pai e minha mãe dividiam os bicos, passava necessidade e a gente comia, saciava a fome. Muitas vezes eu pegava uma água, punha um açúcar, para estar enganando a fome dos 3 mais novos. Né? O Manuel, 1 ano e pouco de diferença minha, já se virava. A minha irmã já trabalhava também, e o meu irmão mais velho. Então, era eu cuidando, dando assistência para minha mãe lá, enchendo os tanques de roupa, ajudando a tomar de conta, porque foi 7 irmãos e 6 gestação, que o último foi gêmeos. Gêmeos. Que legal. Então, eu tomei de conta deles lá. E a turma lá, né, assim, foi, você nasceu velho. Quando é que eu nasci? Necessidade de você estar fazendo, entendeu? Ajudando, que eu vi aquilo lá. Zezão, a história é riquíssima. Que tenho certeza que seu pai e sua mãezinha, com certeza, eles estão num bom lugar. E você assumiu muita responsabilidade jovem também, né? Queria que você falasse sobre isso. Você começou a trabalhar, você estava me dizendo, com 5 anos de idade, é isso? Cheguei aqui com 5 anos, com 9 anos eu já... Com 9 você já estava trabalhando, 9 eu já estava trabalhando, e meu pai sempre foi empreendedor. Tá. Ele tinha esse espírito? Tinha, saiu, e ele conseguiu passar para você? Passou da gente. Saiu do Ceará, foi tentar a vida no Piauí, do Piauí não deu certo, voltou para o Ceará, do Ceará foi para o Maranhão, do Maranhão voltou para o Ceará, do Ceará veio para cá. Então ele passou isso para nós. Meu pai, eu tinha 9, 10 anos, já ia ali no Brás e comprava miudeza e saía eu e meu irmão para estar vendendo. Saía ali, Vila Meruton, não tinha nada ali onde vocês veem hoje Giovanni Battista Pirelli, não existia nada, essa ligação até o São Jorge, nada. Ali essa ligação era um batatal, onde tinha o nosso trânsito era na Alexandre de Gusmão, que era a Cofap, Alto, Izam, essas empresas todinhas. Cada canto tinha uma empresa, Balcos, onde hoje é o MS. Bem industrial. Bem mesmo. Então, e a gente ia subir vendendo isso daí. E as histórias, né? Meu irmão hoje, que é advogado, é mais novo, e bom de conversa, né? Aí ele vendia a sacola dele e me ajudava. Vocês faziam uma ótima dupla? Fazia uma ótima dupla em tudo. A gente ia engraxar sapato, a gente ia na feira carregar, e o que aparecia para a gente fazer, se virava. E, parceiro, o que a gente apurava na rua, contadinho, entregava na mão da minha mãe. Eu tinha, isso onde a gente vai, eu conto esses casos. Eu tinha vontade de tomar uma tubaína e comer um sanduíche de mortandela. E eu não mexia no dinheiro. E minha família, meus pais e minha mãe não sabiam o que a gente tinha ganho lá fora. Mas era para cá, porque a gente sabia da necessidade que tinha lá. Não só eu, como meus demais irmãos. Então, era essa foi mais minha infância e o melhor período da minha casa. Mas aí que tá, você já falou que experiência super bacana, que você trabalhou, ótima dupla com o seu irmão, mas e o moleque de rua, o Zezão?
Você ficava muito na rua, Zezão? Como que era isso aí? Então, antigamente era fácil, Era né? A gente fácil? brincar. É. Entrava 10 horas da noite. A gente morou nesse cortiço. Nesse cortiço devia ter lá uns 20, 30 meninos. Subindo era Luiz Atom, mais gente. César de Menezes, Avenida Capoava. Tinha dia de ter lá no mínimo 80 crianças brincando. É mesmo? Era a mãe da rua, era a marreta, jogar bola. É. Jogar bola. É. Eu com uns 10, 12 anos, acho que uns 12 anos, nós juntamos, falamos, vamos montar um time, vamos. Aí, e fui lá no Sabe Tudo, Sei. que era esse homem, era um comerciante onde tinha um armazém. Quando desce a César de Menezes, vai chegar na pracinha hoje, que é a praça. Ali era o estabelecimento dele. Tinha a Rua A, que a gente chamava Arthur Federache, que chamava Arthur Federache, e tinha a Rua B, que eu não vou me lembrar o nome. Tá. E ali o nosso prefeito Firavantes Zampal desapropriou tudo ali para passar a Giovanni. E lá eu vi esse Sabe Tudo correr atrás do prefeito, do motorista dele, que era um gordão com cabo de vassoura, e desapropriou tudo. Então, aí eu fui falar, na época, com o Sabe Tudo e os outros, para arrecadar dinheiro para já comprar uniforme. E na época era o uniforme, já vinha pronto, né? E compramos e pusemos o nome de Ouro Preto, que as camisas eram pretas e com uma tira amarela. E daí eu fui gostando de futebol, envolvendo, nunca fui um jogador. Sim. Sempre fui um administrador. Era um dirigente. Dirigente. Mas dirigente sempre, já desde pequeno. Desde pequeno. Aí mudei. Aí meu pai comprou esse terreno no Guaraciaba em 68 e construímos e mudamos em 72. Logo em seguida, hoje, que foi meu cunhado, que felizmente é falecido, tomavam conta e jogavam no time do Guaraciaba, em 72. Em 74, eu já fui lá para ajudar a tomar de conta e estou até hoje lá, faz 51 anos, à frente do Esporte Clube Guaraciaba. Que coisa linda. Não precisa nem dizer que você ama futebol, Meu Deus do céu. Minha esposa um dia perguntou para mim assim, eu não vou perguntar entre eu e o Guaraciaba, senão eu vou ficar solteiro. Eu não quero ouvir a sua resposta com todo o amor que você me merece. Não, graças a Deus. Como é que é a tua relação com o futebol hoje? Você é presidente de uma liga extremamente importante, Eu né? fui presidente da liga, hoje a gente é diretor, eu estou na liga desde 82, faz 43 anos aqui à frente do futebol amador. A gente viu muita passagem aí, né? E é gratificante a gente poder estar fazendo alguma coisa pelos outros. Você gosta? Gosto. Tá no DNA, né, Zezão? A minha essência é isso aí, eu gosto mesmo. A gente sabe respeitar o adversário. Sim. Com o tempo a gente vai adquirindo essas experiências, né? Que não é só ganhar. Não é só o time melhor que você monta que ganha, você tem que ter sorte. Sim. Né? Isso é gratificante. Zezão, teve muito jogador bom que saiu daqui? Passou. Você se recorda aí dessa rapaziada? Parceiro, eu tenho dislexia. Tem coisas que eu esqueço. Sim, mas tem muita gente legal, né? Tem jogada que eu vejo que o cara até hoje, há 40 anos atrás, fez. Né? Mas assim. Passou lá o Fabinho do Corinthians. Fabinho do Corinthians. Exatamente, é isso aí. Passou o Galego. O Galego, que jogou em vários times lá no Sul, aqui, ele começou no Júnior com nós lá. E muitos outros aí. Passou já quase no final de carreira o Cafu, que era um lateral esquerdo, que teve a oportunidade de jogar com o Pelé, e ele conta um caos. Né, lá no Santos, que quando ele entrou assim, o Pelé viu ele meio apavorado e falou: ô, Juvenil, quando você estiver apertado, joga para mim. Então, essas resenhas que a gente tem. Passou muita gente lá, sim. O futebol é gostoso, lógico, o jogo de futebol, mas o depois é maravilhoso, né? Onde a gente encontra os amigos, tem um ciclo social, as resenhas, né? É a melhor. Você gosta de churrasco ou não? Meu Deus do céu. Eu não gosto, não. Eu adoro. Você adora? Mas você gosta ali? Não. Não. Eu gosto de comer. Eu não sei pescar.
Eu não sei, Pelo não. menos todo mundo vai contar a Não, história não. de pescador, Então, né? eu ficar lá no barranco, lá, eu não Perdi gosto. mó tempo Mas lá. peixe você pode fazer É, de toda você maneira que eu gosta de como. peixe? Meu Deus É do céu. mesmo? Como eu falei agora há pouco, eu É, passei vontade, horas é, de fome. E o é. que você pôr na mesa, eu como. Você não tem aquela comida que você fala assim, essa aqui Não, eu não, não não, não, não. curto. Eu gosto. É, É do brasileiro. O sim, bife acebolado com ovos, arroz e feijão. E uma sim. saladinha. Esse é Esse é o. o. Esse Já já falei foi. para minha esposa se pudesse fazer isso todo dia. Uma feijoadinha de sabadão é Feijoada, bom demais, né? dobradinha. Dobradinha é bom Meu demais, Deus né? do céu. Tudo que nem. Oh, meu Deus. Ô, É, Zezão, a gente estava só voltando ainda, né, é, em relação ao futebol, a gente estava aqui num bate-papo antes, né, de hum, iniciar o programa, a gente estava falando, né, porque São Paulo, né, como um todo, as grandes capitais, na é, verdade, né, perderam muitos campos de futebol, né? Porque a gente está falando isso porque parece que demora um pouco para surgirem é. outros grandes atletas, né? E até pelo momento que a gente está passando, parece que a criançada ela não está muito Não afim do interessa mais hoje, esporte, não não. interessa mais pelo esporte, seja futebol, vôlei, né? Essa questão digital realmente ela É, tem, ela vem pegando muito essa geração que está nascendo, né? Mas passa também muito por esse fator que a gente estava conversando, que eu quero colocar aqui para você, que nós perdemos muitos campos da várzea, né? é. Santo André não perdeu tanto Não, assim, não. né? Santo André aqui a gente perdeu uma meia dúzia. Eu comecei na política em 74. É, Em 74 foi o primeiro voto que meu pai pediu para Clorinda Sampaio e José Sampaio. Em 78 nós votamos no Serafim Vicente, por eu já estar à frente do Maitá, é, sendo torcedor, e o Maitá foi um dos times mais afamados aqui de Santo André. tá, Quando eu mudei lá no Guaraciaba, como eu te falei, em 74 a gente começou a tomar de conta. Em 82 foi que eu me engajei na eleição do Brandão e veio o Norberto Fernandes, que esse vereador foi por 7 mandatos aqui em Santo André, se eu não me engano, e era o vereador do futebol. tá. O vereador de futebol, ele que conseguiu fazer 90% dos campos aqui. Eu vou tentar aqui na memória, fui lá Ana Maria, foi o Quarto Centenário, foi o São Paulo, foi o Nacional, foi o Alvinegro, tudo no segundo subdistrito. Tá. Para cá foi o Maitá, o Ourinhos, 7 de Setembro e assim por diante. Tá, A maioria, Vasco, Português, a maioria, quem fez foi ele. tá. Era o vereador que gostava disso. Infelizmente, o Brandão não gostava, o nosso prefeito não gostava de futebol. Depois o Brandão, se eu não me engano, foi o Celso Daniel, também não gostava de futebol. E assim por diante, João, o Grana, e os demais. Caiu o Paulinho como prefeito. Tá. E graças a Deus o Paulinho gosta Agora, de futebol, pratica futebol, joga bem. joga bem. É. Não joga tão bem igual o Gilvan, Gilvan mas joga joga bem. mais. É. O Gilvan joga mais. O Gilvan joga mais. E o É, Gilvan hoje também é, gosta de futebol e está é, aí nos trazendo é. esses campos sintéticos. Tá. Na Liga, a gente tinha inveja de São Bernardo e a Hum, gente tinha inveja de São Caetano pela organização deles. tá. O campeonato melhor, uma verba que a prefeitura dava bem melhor, e aqui a gente ia brigando com o poder público e para a gente estar conseguindo alguma coisa, fazia-se rifa, fazia-se bingo para estar fazendo o campeonato amador aqui em Santo André. Bacana. E Bacana. hoje, como esportista, como dirigente do futebol amador, a gente tem que agradecer esses dois aí, o Sim, Paulinho e o sim, Gilvan. sim. Fez campo sintético, está fazendo campo sintético, a gente acredita que entre esse ano e o outro ano a gente consiga entregar 6 campos sintéticos, 6 campos, olha só. e tem mais uns 4 a 5 para estar sendo Que feito, que o legal. Gilvan falou que, se Deus quiser abençoar até o final do mandato dele, Que ele bacana. vai conseguir, fora as outras pracinhas que por Sim, aí, sim, quadra, que sim. ele está Isso revitalizando é, tudo. isso é importante até para a nossa Importantíssimo, juventude, para a nossa criançada. Zezão, antes de nós entrarmos aí, daqui a pouco a gente vai fazer um mergulho profundo aí no, Hum, no seu passado. Eu sei que você é um cara de muita emoção, um vereador humanizado. Só para saber, a gente está falando de futebol, mas você não falou o time que você torce.
Sou corintiano. Você é corintiano. Hoje Graças a Deus? Graças a Deus. Hoje eu sou mais Vai, Corinthians! Vai, Corinthians. Tem coisas que a gente não pode contar aqui, né? A gente era torcedor mesmo, torcedor. Você é aquele que vai no... Ia no estádio, para enfrentar. Que legal. Tive muita história boa. Oh, meu Deus do céu. Mas qual o grande ídolo do Corinthians para você? Tem vários. Mas assim, o cara que mudou. Sócrates. Sócrates daquele jeitão. Então, eu fui ver a estreia do Jairo. Goleiro do Corinthians. Grandão. O negro, né? Negão. Eu tô lá. Se eu não me engano, que eu tenho essa deficiência de dislexia. De datas, tá. Tá lá, começando aí o Ayrton Lira. Jogava no Santos. Sim. Foi lá depois de velho, né? Sim. E me bateu uma falta que até hoje, se o Jairo tivesse lá debaixo, não pegava. Podia ter 3 Jairos lá. A estreia dele foi essa daí, que eu me lembro lá do Pacaembu. Que legal. Muitas recordações, né? Se você é saudosista, você tem aquelas grandes memórias de infância? Eu não tenho tanto como eu estou falando. Não, mas que você viveu. Tem saudade? Tem saudade, né? Saudade. Meu Deus do céu. A melhor época nossa é a infância. Vamos dar uma mergulhada então agora? Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá. Já que a gente está aproveitando, vamos pegar uma carona aqui do futebol. Quem que é o grande mentiroso ali que jogava futebol? Eu acho que o mais ruim ali era eu. Quem que era você ali? Olha aí. Puseram eu de goleiro. De goleiro? De goleiro. Então o mais ruim ali. É mesmo? A minha esquerda aqui era o professor, à direita o parceiro, se eu não tenho, se eu não me engano, é o Djalma, embaixo é o Dagoberto, Ayrton e o Souza. Era o nosso time de futebol de salão, esse entrou, tinha mais uns 3 que eu não me lembro. Isso eu estou falando em 1972. Você lembra que local que era esse? A Avenida Pedro Américo, bem no final dela, o Colégio Melo Tom. Olha isso. Estudei lá de 68 a 72. 68 quando fizeram, e 72 quando me formei e fui para São Bernardo. Você foi goleiro um dia, goleiro. Se não tivesse essa foto aí, né? Ninguém acredita. Não acreditar. E essa foto linda aí, Zezão? Essa aí é meu amigo, que a política me trouxe aí, meu hoje secretário de esporte, o Minhoca, né? Foi uma sessão solene que nós fizemos lá na Câmara, a homenagem ao futebol amador. E esse pessoal, as meninas lá, os que me ajudam até hoje no meio político. Que legal, né? Qual o poder das mulheres para você? O que você pensa sobre isso? Elas mandam, né? Você só obedece lá, né? Mandou aí. No gabinete, lá. Quem mais mandava aí? Dona Luzia. Conta aí para mim essa foto, em que momento foi? Isso foi na minha casa. Eu não me lembro o aniversário, porque a minha casa é uma casa acolhedora, né? Sei. Todo mundo vai lá na casa do Zezão, mas nem do Zezão. Lá vão na casa da tia Silvia, a tia Biba, que a gente junta lá. Que legal. Um almoço, uma conversa lá, não tem menos de 20 pessoas. Sim. Não tem menos de 20 pessoas. Então, nesse dia aí, as minhas duas razões aí. São os teus filhos. Eu costumo falar para minha esposa que ela não tem meu sangue. Sei. E ela também fala a mesma coisa. Quem tem o meu sangue são esses dois aí. É mesmo? E é verdade, né? Quem que é o mais novo ali? O mais novo é o da esquerda, né? O Vinícius. E o mais velho, o Bruno. E os dois sempre com você? Te ajudam, trabalham com vocês? Me ajudam, conversa. Eu sou... Zezão, pode falar. Eu tenho uma autocrítica, né? E, infelizmente, não está muito presente com eles. Tá. Eu não conseguiria estar muito por causa do futebol. A gente foi para lá e eu deixei. De vez em quando o mais novo me joga isso para mim. E ele tem razão. Mas a gente... Hoje está mais harmonioso, né? Você encontra calma. Vai administrando um pouco mais o tempo também, né? A gente foi criado sem carinho. Sim. Meu pai nunca passou a mão na minha cabeça. Nunca passou a mão na minha cabeça. E muito provavelmente também porque isso já vem lá. Não teve. Também não teve, né? E é essa questão, né? Nunca me passou a mão na minha cabeça. Eu fui criado desse jeito, e desse jeito foi que eu fui criado com meus filhos. Eu criei meus filhos de ser homem nas conversas, faça direitinho, não dê
carteirada é o modo de dizer, Sim, que falar que é filho do vereador. Quem sim. trabalha comigo, é a primeira coisa que eu falo, É não seja soberbo, importante. porque isso é uma Não roda quero tirar que gira, proveito, né? não, em canto nenhum. Tá. Eu vou na rede pública aí, eu não me apresento como vereador em canto nenhum. Tá certo que a gente é muito conhecido, Sim, e a maioria me conhece, mas às vezes um funcionário que está lá, que é novo, eu vou me apresentar como um munícipe. é isso Aí aí. eu não quero que os outros façam Tomem também. proveito disso. Não, não. Zezão, e essa foto linda aí? Essa aí é a minha mãe, ela me É, abraçando. é. Infelizmente, ela já estava com o começo de Alzheimer. Ah, Né? aí tava no começo, Já né? estava no começo, foi Tá. comer lá na minha casa. Estava lá e cá, né? É. Lúcida. E a gente Mas tem mais alguma? Aí tem, tem tem aí a sim. minha família todinha, Sua né? família, me conta aí, me fala da sua Aí família aí. está faltando meu pai Certo. e o meu irmão, que depois disso nós fizemos uma montagem e eles estão. É, Primeiro ali a Luísa, é, o Luiz, e que são os gêmeos, né? certo. Seus irmãos, né? O Tá, Manuel, que eu falei, é o advogado, minha certo. mãe, eu, a Lúcia e a Gorete, que é mais Olha velha do só. que eu. Que foto linda, hein, Foto Dedão? linda Que mesmo. foto linda, É. parabéns, todos reunidos. Esse E é o esse mais aí? novo, Esse é o mais é o novo. Luiz. É. Vamos lá para a próxima. Aí eu, eu tenho barba faz Você 50, nunca tirou nunca barba, tirei, dos né? Depois 20 que anos. nasceu, não tirou Não, mais, né? eu fui aparando, eu me lembro que com 20 anos eu parei de É, tirar barba. tirou, é. Faz 51 anos que eu não tiro barba. Que legal. Seu Manuelzinho, É, meu pai, tinha 1,65 m, sei. tem história que eu vou contar já Eu já. imagino. Minha mãe, Sei. minha esposa ali, E nós aí? estávamos indo para o Oktoberfest, se eu não me engano, Ah, ou era em tá no Minas ônibus Gerais, aí, né? em Caraí, do meu amigo Tá. José Vicente Guerra. Ah, que legal. Tá bem de memória, Zezão. Eu Tá tô, ótimo, pô. tem coisas que eu Sim, pô. lembro, Isso. ainda Vamos tem lá. coisas que a Próxima gente não foto. lembra. Acabou? É isso? Bom, ô Tá. Zezão, que recordação maravilhosa, hein? Eu Quanta saudade, né? preciso contar uma do meu pai. Então conta. Eu, em 74, acho que Hum, 74 para 76, nós montamos o bar. é. Né? Como é que chamava o bar? O bar do São Manuel, lá na Hum, Vila Guaraciaba, que era um dos únicos que tinha lá. Nós chegamos a ter 50 cadernetas. Meu pai ajudava. antigamente era caderneta, né? Caderneta. Meu pai, Anotava lá, né? é, meu Comprava pai, fiado. meu pai ajudava todo mundo. Chegava lá, não tinha mercadoria, que era armazém, coisa pequena, mas de tudo tinha, né? Hum, E chegava lá, a pessoa para comprar um arroz e feijão não tinha. Meu pai dava o dinheiro, anotava, né? Então, mais uma dessas do meu pai, eu estou falando nos ensinamentos dele. Eu estava com mais ou menos umas 50 pessoas dentro do bar. E eu não sei o que eu fui falar com ele. Eu levantei a voz para ele. hum. Eu tinha 20, 20 anos, 22 anos. Ele deu um pulo, me deu um tapa na cara no meio de todo mundo. E eu fui lá no canto chorar. E quando eu fui ver, ele já estava em cima de mim. E ele já me deu uma bronca. O que foi? Eu falei, não foi não, pai, desculpa. Hoje a gente não vê isso. Hoje a gente não vê. Sim, Tá? Eu eu vendo que estava respeito, né? errado, eu respeito. Né? Eu queria fumar, porque eu vi ele fumando. Ele morreu muito cedo porque fumava demais. Tá. E eu vi ele pegar aqueles Continental, sem filtro, e fumava com aquele gosto, né? E eu, quando fiz 18 anos, eu pedi para ele fumar. Né? Ele desceu no cortiço, eu encostado no tanque, e ele falou, o dia que eu ver você fumar, você vai engolir esse cigarro, moleque, você não vai fumar. Mudamos para o Guaraciaba, como eu falei, montamos o bar, e naquela época era feio o Guaraciaba. É. E um bocado de gente que a gente não conhecia e tal. E eu falei, pai, aqui a gente vai precisar comprar uma arma. Porque a gente não sabe. Ele falou, pode comprar arma. O cigarro ele não deixou fumar. Sim. Uma arma ele falou que eu podia É. comprar. Olha só. Então essas coisas deles, o jeito dele, né, Sim. do pessoal do interior, o pessoal do norte. E eu Sim. falo isso para todo mundo. Eu com 22, 20 e poucos anos, meu pai me deu um tapa na cara. É o cara que eu mais amei. Na O cara vida, que né? me deu É.
ensinamento de vida, é desse Sim, jeito que tem que ser. sim. É o meu jeito que eu passo pro pessoal, é desse jeito, é assim, não desfaça de ninguém, não faça isso, não faça aquilo, procura você ser honesto, porque a gente só ganha com isso daí. Não tem coisa melhor, entendeu? Tem Imagino. coisa melhor do que eu estar aqui lagrimejando falando do meu pai e da minha mãe. É Ele não verdade. tem a vida todinha, o meu pai já faz mais de 20 anos que morreu, minha mãe, se eu não me engano, faz uns 8 anos, e eu vou lembrar sempre desses ensinamentos que ele me passou. Zezão, te É, conhecendo, não muito, mas te conhecendo, eu tenho certeza que você foi um grande filho e eu tenho certeza que você realmente é um grande pai. Na abertura aqui eu falei que você era um vereador diferente, porque você tem essa questão humanizada dentro aí, um coração de ouro. Em cima disso, eu queria trazer, a gente está chegando no final do programa, queria trazer algo que é importante, né? Acho que para todos nós, né? Sempre foi, e eu acho que daqui para frente vai continuar sendo ainda mais, que é a questão religiosa, né? Eu sei que você é muito religioso, você é católico, praticante e participa de muitas ações sociais. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, eu sou católico, cheguei lá na Guaraciaba, como eu falei, em 72, 74. Era uma capela, e aí eu tive a oportunidade de estar junto ao padre Alfredinho e ao padre Maion, que foram os missionários ali. O padre Maion era de uma família rica, abdicou dessa riqueza para estar vivendo com os pobres. E foi um ensinamento, né? E passou muitos padres lá por mim, e eu sempre falo para o pessoal, né? Os padres, eu estou aqui para ajudar a minha igreja. Nós somos passageiros. Enquanto eu puder, eu estou ajudando. Tem histórias lindas. A gente participa. Não participo tanto hoje, que infelizmente não dá, mas eu vou na Aparecida 4, 5 vezes ao ano. Quando eu não estou, onde eu vou, a gente tem uma igreja, a gente entra, reza, pede a Deus. E hoje a minha religião é praticar o bem. Não adianta a gente estar indo aí numa igreja, em qualquer outro centro religioso aí, se lá fora a gente não praticar. Sim, sim. Eu, como eu comecei a minha fala, nós somos muito ajudados. Eu vi muita gente descendo com sacola para a casa dos meus pais. Tá. Os amigos dele, nortista, traziam demais. O meu melhor dia da semana era de domingo, que domingo os amigos traziam macarrão Araci número 5, trazia tubaína para nós e trazia Malzibir para minha mãe. Sim. Era uma festa, tocava Vicente Celestino e eles lá Eita, jogando dominó. sim. E eu fui aprendendo, né, que Deus me abençoou, me fez na vida. Quando eu cheguei lá no Guaraciaba, montei esse bar e logo em seguida veio um ponto final com 40 ônibus e eu, graças a Deus, financeiramente eu me fiz na vida, procurei ajudar, fiz um pouco do meu patrimônio. E eu via meu pai. Quem passasse na rua que pedisse um prato de comida, sentava na mesa. Às vezes era 20, 30 pessoas que almoçavam por dia lá. Ainda mais se falava que era nortista. Falasse que era nortista, estava sentado lá na Já era mesa. membro da Isso. família. E foi esse ensinamento. Deus me deu oportunidade, eu me fiz. Hoje eu procuro estar ajudando os outros. Muita gente me chama eu de bobo, né? Mas eu sei o meu trato que eu fiz com a minha santa. Não sei se eu vou a gente vai conseguir cumprir. Você tem isso como missão de vida? Tenho como missão de vida estar Sim. ajudando os outros tudinho. Aqui eu posso falar agora, na pandemia, É, nós arrecadamos 7 toneladas de de alimentos. alimento. Todos os meus assessores foram entregar lá no Morro da Quibon e a primeira coisa que eu pedi, não fala que é do vereador. Não foi o vereador, eu encabecei, muita Sim, gente nos ajudou e a sim. gente distribuiu isso para todo mundo ali. Tem uma história que um assessor meu foi entregar uma cesta na invasão ali, um barraco de plástico, literalmente de plástico. Quando foi entregar a cesta para a mulher falou, agradeceu, falou, entrega lá naquele barraco lá, porque ontem eu peguei na igreja. Quem não tem é que divide. É Ela não sabe verdade. se no Olha mês que isso. vem ela teria Sim. essa cesta.
ela pediu para entregar para o outro. Que E atitude é umas atitudes Sim. dessa que engrandece, que a gente vai continuar tentando fazer o bem para os outros aí. Sim. Fazemos uma festa lá no Guaraciaba há 30 anos. 30 anos. 30 anos. Entregamos essa última 5.000 presentes. Olha isso. A gente sai entregando os convites. Vou na sua casa, quantos filhos você tem? 6. Eu te dou 6 convites, já está lá impresso, que é só as Sim. crianças que pegam também, porque a gente foi calejando, Sim, que entregava e não ia. Não é o vereador Zezão que faz. Tá. Eu sei que eu sou a locomotiva que puxa isso Claro. daí. Mas quem faz é a comunidade, é meu time de futebol, é muita gente hoje que nos ajuda. Começamos há 30 anos, um amigo, não posso deixar de citar ele, o Hilário, que era nosso frequentador lá, né? E nessa época ele, gerente de banco, hoje é economista, hoje trabalha um potencial muito grande. Ele falou: Zé, Deus me abençoou, esse ano foi bom pra caramba. Vai lá, me deu R$1.000, não me lembro, era cruzeiro. Vai lá e compra isso de presente pra gente entregar. E arrecada aí. Na realidade não conseguia arrecadar nada. Sim. 1 ano, 2 anos, 3º ano já começou. Hoje, graças a Deus, Todo mundo participa. participa. Se eu for pôr no custo, é mais de 300 mil. Olha isso. O piso é a Caprimar que me fornece. Tá. É o que põe lá no Islands Park, os outros, eles põem lá para nós. Tá. O palco é um amigo nosso ali também do lado da Caprimar. Monta o palco. Monta o palco, Tá. um palco gigantesco. Sim. O Grilo, que tem as tendas, me põe lá 10, 12 tendas. 250 quilos de salsicha, o atacadão Sim. ali do Chrysler que me dá. Olha E assim isso. por diante. Hoje a gente tem mais de 100 pessoas envolvidas Que festa nisso linda. daí. Coisa linda, E linda, tem uma linda. data específica, vereador? É o 2º domingo de dezembro. De dezembro. 10 anos que o Papai Noel desce de helicóptero. Legal. Desce mesmo? de helicóptero. 10 anos, o prefeito vai, essas coisas tudinho, mas graças a Deus, e como eu falei, não sou eu, sou a locomotiva e a gente vai, se Deus quiser. Já pedi para ele, meu filho, tentar perpetuar isso daí para a gente estar passando essa lição. Vereador, já que nós gostamos muito de futebol, eu costumo encerrar minhas entrevistas assim num bate-bola. Sabe, aquele bate-bola legal, aquela resenha legal de pergunta e resposta assim que vem à sua mente. Vamos lá. Bom, o time do futebol você já escancarou. Corinthians. Vai Corinthians? Vai Corinthians, Então, vai mesmo. Vai Corinthians, vai Corinthians. Hoje eu não assisto o jogo do Corinthians. Você não se passa nervoso? Passar nervoso, mas eu não perco um do Palmeiras. Pra secar. Pra secar. Pra secar. Aquela comida que não pode faltar no seu prato. É um bife acebolado, 2 ovos, mal passado. Entendeu? Você gosta de filme? Você gosta? Eu assisto tudo. Mas tem algum assim que você assistiu? Eu falei assim, pô, esse aqui não é. Novela, foi no Noveleiro? Noveleiro, a Muralha. A Muralha. A Muralha, lá atrás. Que legal. Eu sou noveleiro, viu, velho? Eu também, agora nem tanto. Agora não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Legal. Não tem mais jeito. Você tem aí alguém que. Um artista, enfim, alguém que você fala assim, poxa, esse é meu ídolo, sem ser do futebol, que você já falou que é o Sócrates, né? Você tem um ídolo? Eu tenho, não é empresário. Antônio Hermílio de Moraes. Esse foi um grande homem. Esse foi um grande homem. Uma passagem dele, que ele falou sobre o filho dele, que o filho dele estava trabalhando como diretor. Aí a pessoa perguntou, falou, não, mas ele começou lá de baixo. Falou, no primeiro andar. Falei, não, ele começou de office boy, para ele saber o que era a empresa. Hoje ele é meu diretor. Então, eu tenho ele como ídolo, sim. Ele era um cara benemérito em várias questões aí. Então, deu esse ensinamento. Sim. Nunca conversei com ele, mas só das passagens dele, a gente tenta passar isso daí. Para a gente finalizar, o que é que não pode faltar na sua vida? Amizade. Eita, amizade. Nossa, isso é profundo, hein? Eu sou um cara que gosta de fazer amigos e eu sou abençoado por Deus. As minhas 2 mãos não consigo pôr todos os meus amigos. Então, eu tenho amigo mesmo. Coração, mesmo parceiro, né? Que não vai falar, nós vamos ficar falando aqui mais tempo. Tá? E eu só tenho que agradecer. Zezão, por último, olhando para a câmera lá, fala com teus eleitores, fala com os cidadãos anderenses, deixa um recado para eles aí.
Vai. Agradeço a vocês, a cada um eleitores, que o ano passado me deram 2.972 votos. Tenha ciência que eu estou tentando fazer o meu melhor. Queria eu poder fazer mais. Mas, se Deus quiser, me der saúde, em 2028 a gente está aqui para estar brigando outra vez, para estar lutando, que a gente possa fazer um melhor, principalmente para a minha vila ali que a gente teve. A gente é vereador da cidade toda, mas o meu quintal é a Vila Guaraciaba. Zezão, Parceiro, que obrigado. privilégio, muito Eu que obrigado agradeço, de eu que estar aqui agradeço. comigo, viu? Aprendi Eu que muito com agradeço. você. Não, vamos lá. Sucesso, sucesso. Obrigado, Gratidão, obrigado. muito obrigado. Muito bem, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua importante audiência. Hoje, no Autorretrato, o nosso grande personagem foi o vereador Zezão do Solidariedade. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.